Então, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês é compreendendo a nossa comunhão com Deus em Cristo. Compreendendo a nossa comunhão com Deus em Cristo. A minha oração e o meu desejo com esta mensagem é que todos nós tenhamos uma clara consciência do que significa de fato ter comunhão com Deus por meio de Cristo Jesus. Porque foi exatamente isso o que aconteceu a partir do novo nascimento. É exatamente isso que está acontecendo a partir do novo nascimento. Nós lemos na Bíblia que Deus, por meio de Cristo Jesus, estava nos reconciliando com Ele. Estava nos reconciliando com Ele, nos trazendo de volta à sua presença para termos comunhão com Ele, num relacionamento íntimo e pessoal com Ele. De fato que nós precisamos entender o que isso significa. Para vivermos nessa comunhão com Deus e para desfrutarmos da sua intimidade, nós precisamos compreender o que isso significa. Então, como eu disse, não só a minha oração, mas também o meu desejo é que esta mensagem seja para você o mais simples e prática possível, para que a sua aplicação seja possível exatamente hoje e agora, para que o poder que ela carrega seja imediatamente percebido na sua vida. Se você deseja isso comigo, diga amém. Aliás, isso é o que todos nós devemos desejar sempre que estamos expostos à palavra de Deus, que o poder dessa palavra nos atinja em cheio e transforme as nossas vidas segundo a vontade de Deus. Então veja, por que eu trago essa mensagem para você nessa manhã? Porque muitos cristãos sinceros ainda não compreendem a extensão dos efeitos do novo nascimento, ainda não compreendem a extensão da nossa comunhão com Deus em Cristo. Isso acontece porque ou não foram adequadamente ensinados sobre isso, ou porque, mesmo tendo sido ensinados, não praticam o que aprenderam. Você sabe que a vida cristã é a jornada, melhor dizendo, a jornada cristã é a jornada de uma vida inteira. E por vida, nós entendemos a necessidade de nos envolvermos intelectualmente e de interagirmos com a vida cristã intelectualmente, emocionalmente e também prática e objetivamente no que concerne ao nosso comportamento, ao nosso modo de vida. Então é preciso nós entendermos o que significa a nossa comunhão em Cristo, mas também praticarmos a nossa comunhão em Cristo. E o que acontece com muitos de nós que não entendemos ainda a extensão da nossa comunhão em Cristo é que ou porque não fomos ensinados ou porque não praticamos a nossa comunhão em Cristo, isso não se desenvolve, isso não acontece. Porque veja, conhecer uma verdade e concordar com ela não faz desta verdade uma verdade minha, sua, uma verdade nossa. Muitas pessoas sabem que Jesus é o Filho de Deus e concordam com a Bíblia quando ela diz isso. Mas elas não necessariamente creem nessa verdade, porque não a tomaram para si. Elas não necessariamente creem nessa verdade porque elas não reagiram a ela, elas não interagiram com ela, elas não se permitiram tocar por ela. Então, conhecer e concordar com uma verdade não faz essa verdade uma verdade minha, uma verdade sua, uma verdade para nós. É preciso nos comprometermos com esta verdade para encarná-la, para experimentá-la de maneira prática, objetiva, a fim de que se comprove a sua legitimidade. Para que, enfim, os seus efeitos sejam percebidos e a nossa vida seja transformada. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a nossa comunhão em Cristo. A nossa comunhão em Cristo é uma prática constante, se torna consistente à medida em que a praticamos com disciplina. E essa prática disciplinada, ela deve ser diária. Amém, irmãos? A nossa comunhão com Cristo, ela não é uma prática dominical. A nossa comunhão com Cristo, ela deve ser uma prática diária. Porque porque ela é uma realidade na qual nós estamos agora. Ela é a realidade dos filhos de Deus.
Pelo novo nascimento, nós entramos ou nós retornamos definitivamente à nossa comunhão com Cristo de uma vez por todas, para sempre. Amém, irmãos? Então não é sobre ir à igreja domingo, não é sobre ir à igreja durante a semana, não é sobre ir a eventos, a encontros pontuais. É sobre estarmos na presença de Deus todo santo dia. Então nós precisamos nos comprometer para praticarmos a comunhão com Deus, perceber os seus efeitos na nossa vida. Por isso nós precisamos, a cada vez que nos encontramos em torno da palavra de Deus, decidirmos que esse encontro será definitivo. Amém? Sobre o que quer que seja que vamos tratar, que vamos conversar, precisamos determinar que esse encontro será definitivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós precisamos determinar que vamos nos comprometer com aquilo que vamos ouvir, que vamos nos comprometer a aprender aquilo que nos será ensinado, sobretudo que vamos nos comprometer a praticar, a implementar e a interagir com aquilo que nos será ensinado, de forma que não seja mais uma mensagem, mas seja uma mensagem definitiva, amém? O que não quer dizer que nós não vamos ouvi-la outras vezes, não vamos falar sobre ela ou sobre o seu tema outras vezes, mas vamos falar e refletir a partir de um coração comprometido, inclinado com a prática, com a encarnação dessa mensagem. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Versículos 20 e 21. Se você achou, diga amém. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 e 21. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa é uma porção da oração sacerdotal de Jesus, a oração que Jesus fez pouco antes de ser levado à cruz, de ser levado ao madeiro. Jesus ora por si mesmo, Jesus ora por seus discípulos, e esta passagem, ou este trecho da oração sacerdotal de Jesus, nos ensina muito a respeito da nossa comunhão com Cristo. Porque ao orar por todos os crentes que viriam crer na mensagem do Evangelho, isso inclui a mim e a você, Jesus pede ao Pai que assim como Ele e o Pai são um, todos sejamos igualmente um, para que o mundo creia em seu nome. Perceba que o testemunho de Jesus ao mundo e a fé do mundo no testemunho de Jesus passa necessariamente pela nossa comunhão uns com os outros e pela nossa comunhão com Deus. E veja, eu mesmo já estive em ministrações, presente em ministrações em que essa passagem foi usada para se referir à necessidade de que os crentes vivam em comunhão entre si. E talvez, assim como eu, por muito tempo você também acreditou que essa passagem da Escritura, essa passagem da oração sacerdotal de Jesus tivesse a ver com a unidade da igreja, com a comunhão entre os irmãos do corpo de Cristo. Mas essencialmente não. Não é sobre a comunhão entre os irmãos, não é sobre a necessidade da unidade da igreja a partir dos nossos relacionamentos uns com os outros, que essa oração trata, que essa porção da Bíblia trata. Não é este tipo de comunhão a que Jesus se refere e pela qual está orando. E nós percebemos isso exatamente no finzinho do versículo 21, quando ele diz, olha, como tu estás em mim, Jesus está dizendo ao Pai, como tu, Senhor Deus, Pai, estás em mim, e eu estou em ti, que eles também estejam em nós. A igreja deve viver em unidade? Sim. Os irmãos devem viver em comunhão uns com os outros? Sim. Mas não é isso que essa oração sacerdotal de Jesus está se tratando essencialmente. Jesus está dizendo, olha, que eles estejam em nós, assim como nós somos um, que eles sejam um conosco. É o que Jesus está dizendo. A comunhão a que Jesus está se referindo aqui é o mesmo tipo de comunhão que ele tem com o Pai.
e que ele deseja que nós também tenhamos. Eu não sei, irmãos, a vocês, mas isso a mim parece tão maravilhoso, que Jesus queira e que Deus Pai queira que nós tenhamos comunhão com eles, assim como eles entre si têm comunhão um com o outro. Isso não é maravilhoso, irmão? O tipo de comunhão que Jesus tem com Deus Pai é o mesmo tipo de comunhão que Ele quer que nós tenhamos com Ele. Jesus está orando para que o Pai compartilhe conosco a mesma qualidade de comunhão que Ele tem com Jesus. Por isso é tão importante nós compreendermos a natureza da nossa comunhão com Deus em Cristo. Por isso é muito importante nós entendermos o que isso realmente significa. Isso é nada mais, nada menos do que a coisa mais importante, mais significativa a respeito da vida cristã. Porque pelo novo nascimento, nós somos reconciliados com Deus pela fé em Cristo e entramos ou retornamos à comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Então veja, a palavra comunhão, ela é uma tradução da palavra grega koinonia. Quem já ouviu essa palavra aí, koinonia? Koinonia. O que quer dizer koinonia? Koinonia quer dizer literalmente ter em comum. O que é o significado de comunhão? Quando a gente pensa em comunhão, quando a gente pensa em comunhão na expressão da palavra em português, nós pensamos quase que imediatamente em relacionamentos, né? Pensamos em comunhão, pensamos em ter relacionamentos. Mas o que não deixa de ser também o sentido de koinonia. Mas koinonia quer dizer literalmente ter em comum. Quando estamos em koinonia com Deus, nós temos algo em comum com Ele. Isso nos permite pensar que o que Jesus está pedindo ao Pai em sua oração sacerdotal é que Deus tenha em comum conosco o mesmo que tem em comum com Ele. Amém? Você entende isso? Jesus está orando e pedindo ao Pai, Pai, aquilo que nós dois temos em comum, que seja compartilhado com eles, para que eles tenham em comum conosco também. Aleluia. E foi isso exatamente o que aconteceu no dom do Espírito Santo que Ele nos deu. Você sabe que quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós. Amém? Amém? O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito Santo é a natureza de Deus. E é exatamente esse movimento de entrada do Espírito Santo em nós que nos dá aquilo que Deus, Pai e Jesus Cristo, Filho, têm em comum. Pelo Espírito Santo que nós recebemos, pela natureza dele que nós recebemos, nós passamos a ter em comum com eles aquilo que eles dois têm em comum entre si. O mesmo Espírito. O mesmo Espírito. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que o mesmo Espírito que ressurgiu Jesus dos mortos é o Espírito que vivificará os nossos corpos mortais. Ele diz, olha, o mesmo. Por quê? Porque é o que nós temos em comum. O mesmo Espírito. Essa seria uma excelente ocasião, esse seria um excelente ponto dessa mensagem para você dar um glória a Deus bem forte. Porque, irmãos, nós temos comunhão perfeita com Deus. Comunhão perfeita com Deus na pessoa do Espírito que Ele nos deu. Você sabe lá o que é isso, irmão? Você sabe lá o que é isso? Em Cristo Jesus nós deixamos a natureza pecaminosa, ou seja, não estamos mais debaixo do seu poder, do seu governo, do seu domínio, e recebemos pela fé a natureza de Deus. Entramos em comunhão com Deus, temos em comum com Deus o que Deus Pai e Jesus Cristo Filho têm em comum entre si. Ao nos tornarmos habitação de Deus pelo Espírito Santo, passamos a possuir a sua natureza, a sua vida e, por conseguinte, as suas virtudes transferíveis. Você sabe que quando a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, está dizendo que Deus compartilhou conosco algumas de suas virtudes. Há em teologia aquilo que nós chamamos de virtudes transferíveis e de virtudes intransferíveis. As virtudes intransferíveis são aquelas que só Deus tem. Aquelas das quais nós não participamos, mesmo tendo sido criados à imagem e semelhança de Deus.
Mas as virtudes transferíveis são aquelas que nós temos porque ele nos comunicou, nós temos porque ele nos deu, nós temos porque ele compartilhou conosco. E o Espírito Santo faz isso, ele traz para nós, juntamente com a natureza de Deus, essas virtudes, esses atributos transferíveis, que ao mesmo tempo em que somos santificados pelo Espírito, ao mesmo tempo em que somos aperfeiçoados pelo Espírito, em que somos educados pelo Espírito Santo nessa nova vida que nós recebemos dele, elas vão progressivamente se tornando perceptíveis e nos tornando também progressivamente mais semelhantes a Jesus. Esse é o processo da santificação. Esse é o processo da nossa transformação de vida a partir da nossa fé em Jesus. Você entende isso? Diga amém. Então nós entramos em comunhão com Deus porque recebemos o seu Espírito. Seu Espírito traz, juntamente com a natureza de Deus, essas virtudes transferíveis. E à medida em que nós vamos nos relacionando com Ele, Ele vai nos santificando, Ele vai nos transformando e nos fazendo cada vez mais semelhantes a Jesus. Assim que no Espírito Santo é respondida a oração de Jesus. Entendo Deus Pai nos dado a graça de participar da sua comunhão. Então a oração que Jesus fez em João 17, nós acabamos de ler, ela foi respondida na pessoa do Espírito Santo. No Espírito, quando Jesus enviou o Espírito Santo, ele diz: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar a vocês o outro Consolador. Então quando Jesus foi e enviou o Espírito Santo, ele o enviou para que a sua oração sacerdotal fosse respondida e que nós tivéssemos plena e perfeita comunhão com ele. Por isso o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6,17. Mas aquele, e esse é um dos versículos mais incríveis em toda a Bíblia, na minha opinião. O apóstolo Paulo diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aquele que se une ao Senhor, quantos foram unidos com o Senhor aí? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Jesus disse: assim como eu estou em ti e tu estás em mim, que eles estejam em nós. Irmãos, nós não podemos pensar na pessoa de Deus como esse ser distante. Como esse ser distante com o qual nós nos relacionamos assim, sabe? Com um certo temor. Há o temor de Deus, não medo, né? Mas o temor, o respeito, a presença, a reverência pela presença. Mas sabe, Deus não está distante, irmãos. Deus não está distante. Deus está mais perto de você, mais perto de mim do que nós podemos imaginar. Ele está em nós. Dá para entender isso, irmãos? Um Deus ilimitado, o Criador dos céus e da terra, escolheu habitar, escolheu fazer sua morada em seres limitados, pequenos como nós, que ele decidiu amar incondicionalmente. Você só está em comunhão com Deus porque ele te ama incondicionalmente. Jesus te ama incondicionalmente. O Espírito Santo, que é a natureza de Deus, te ama incondicionalmente. Nós estamos em comunhão plena com Deus. Somos um Espírito com Ele. Aleluia. Temos comunhão com Deus pelo Espírito que Ele nos deu. E a mesma comunhão que Jesus tem com o Pai, nós também temos. Somos um com Ele. Então, como essa comunhão com Deus, e aqui a gente vai desdobrar mais essa mensagem, como essa comunhão com Deus, ela se manifesta. Como ela se torna perceptível. Como ela faz que a natureza de Deus em nós seja vista, seja percebida. Do lado de fora mesmo. Como nós podemos, a partir disso, anunciar ao mundo o poder e a verdade que há no nome de Jesus, no Evangelho de Jesus. Então eu quero ver com você aqui quais são as 4 dimensões da nossa humanidade em que a comunhão com Deus deve se manifestar, para que a natureza da nossa comunhão com Ele nos leve a uma vida que glorifique o seu nome. No fim do dia, isso é tudo que nós queremos, né, irmãos? Viver uma vida para a glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 diz: e Ele morreu por todos, para que todos que agora vivem não vivam mais para si mesmos, mas para agradar
aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse deveria ser o fim último, o sentido último da existência de todo ser humano redimido do pecado pela fé em Cristo. Viver para agradar a Deus, para agradar a Jesus. Por isso eu digo que isso é o que no fim do dia todos nós devemos desejar. Uma vida para a glória de Deus. Amém, irmãos? Não uma vida mais satisfatória para mim mesmo, a mim mesmo, não uma vida mais confortável nessa terra, não uma vida mais plena de sentido e significado a partir dos referenciais naturais humanos do que seja o sentido e significado da vida, mas uma vida plena e abundante de comunhão com Deus que nos leva a viver todos os dias da nossa vida para agradá-lo, na convicção de que estamos vivendo na sua vontade. Vivendo na sua vontade. Então, olha só, irmãos, a comunhão com Deus, ela se manifesta nessas 4 dimensões da nossa humanidade: no pensar, no sentir, no falar e no agir. Diga comigo: pensar, sentir, falar e agir. De novo: pensar, sentir, falar e agir. Essas são as 4 dimensões da nossa humanidade em que a nossa comunhão com Deus se manifesta. E é aí que nós vemos os efeitos, percebemos os efeitos da santificação, da nossa transformação de vida. O modo como nós pensamos é transformado, os nossos sentimentos são transformados, o nosso falar é transformado, e o nosso agir, o nosso comportamento é transformado. Não é assim? Não é assim que a gente percebe a santificação que o Espírito faz em nós? A nossa vida muda nessas 4 dimensões. A nossa vida muda nesses 4 sentidos. Pensamos diferente, sentimos diferente, falamos diferente e agimos diferente. Então, como eu não pensar? Primeira dimensão, como eu não pensar? Sabemos que somos um com Deus e Jesus no Espírito Santo. E esta comunhão deve se manifestar no nosso modo de pensar. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 16. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 9 até o versículo 16. Se você achou a passagem, diga amém. Diz assim a Bíblia: olha, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Preste atenção, para aqui no 9. Sempre que nós lemos ou ouvimos esse versículo, nós pensamos no quê? Nós pensamos nos mistérios. Nós pensamos na glória que nós ainda não vimos, nas excelências que nós ainda não vimos. Nós pensamos naquilo que ainda está escondido para nós. Não é, irmão? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma pensou naquilo, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora, veja só o versículo 10. Olha como começa o versículo 10. Mas, olha só, ou seja, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma pensou. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. E delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, a mente de Cristo é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem conhece as coisas de Deus. E é Ele quem revela as coisas de Deus a nós. Então essas coisas que o olho não ouviu, que o ouvido não ouviu, que mente nenhuma pôde compreender, Deus nos revelou pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Então o Espírito que está em nós é quem nos revela essas coisas que até então estavam ocultas, escondidas. Ele nos mostra, Ele nos faz saber. Nós lemos expressamente aqui nas palavras do apóstolo Paulo que nós temos a mente de Cristo. Pois, como eu disse, o Espírito Santo é a mente de Cristo, aquele que conhece todas as coisas, que nos revela todas essas coisas. Pelo Espírito Santo nós podemos discernir todas as coisas e receber a sabedoria que precisamos para os negócios desta vida, a fim de que em todos os negócios desta vida sejamos uma expressão clara do caráter e das virtudes de Jesus nesse mundo. Você tem a sabedoria que você precisa. Você talvez não esteja acessando essa sabedoria. Mas ela está aí. Por quê? Porque ela é o Espírito Santo e o Espírito Santo está aí. Amém? Você tem a sabedoria que você precisa. Muitos de nós não estamos conscientes de que temos comunhão com Deus no pensar pelo mesmo Espírito que Ele nos deu. E por isso nós nos vemos muitas vezes às voltas com maus pensamentos, que inevitavelmente nos levam a maus sentimentos, que também nos levam a más palavras e, por fim, más ações. A nossa vida como um todo, essas 4 dimensões da nossa humanidade, elas não são transformadas como Deus quer, se nós não entendemos que temos comunhão com Deus no pensar, que o Espírito Santo está em nós para transformar o nosso pensamento a partir das revelações, a partir da revelação de Deus, das suas palavras, do seu coração, do seu desejo, da sua vontade para nós. Todas as outras dimensões da nossa existência são drasticamente afetadas quando nós não compreendemos a comunhão com Deus no pensar. Nós não podemos acomodar passivamente esses maus pensamentos sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre a vida, permitindo que a nossa alma assuma o controle das nossas vontades. Isso seria ignorar que a mente de Deus é santa, inteligente, sábia e que habita em nós. Estava conversando hoje lá com o Leandro, lá na classe dos novos convertidos, que a natureza pecaminosa, quando nós nascemos de novo, continua existindo. Ela continua nos assediando ao pecado, ela continua nos convidando para o que é contrário à vontade de Deus. Só que agora, ela não nos governa mais. Só que agora ela não tem mais o poder de determinar os nossos caminhos, determinar os nossos destinos. Por isso Paulo disse, pois o pecado não terá domínio sobre vós. Domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas está debaixo da graça. A natureza pecaminosa existe, o pecado existe, mas ele não nos domina mais. Então nós não podemos receber passivamente, se estamos em Cristo, não podemos receber passivamente maus pensamentos e permitir que eles se agigantem dentro das nossas mentes. Por quê? Porque esses maus pensamentos, eles não têm mais o poder de nos dominarem, de nos governar. Amém? Então nós podemos oferecer resistência a eles. Nós podemos subjugá-los. Nós podemos colocá-los debaixo da mente de Cristo. Da mente santa, piedosa, amável, inteligente de Cristo. Nós podemos permitir que o Espírito Santo governe os nossos pensamentos. E essa é a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, se você que está aqui nessa manhã tem sofrido com maus pensamentos, não tem conseguido dominar os seus maus pensamentos, sabe, tem permitido esses maus pensamentos se agigantarem dentro de você, te levarem até mesmo a pensar que não tem jeito, é assim mesmo, sabe? Não, por favor, não acredite nessa mentira do diabo. Se você está em Cristo, quantos estão em Cristo aqui? São novas criaturas em Cristo. Se você está em Cristo, o Espírito de Cristo está aí dentro de você. A mente de Cristo está aí dentro de você. E você pode, agora mesmo, você pode dizer, Jesus, obrigado por me dar a sua mente. Vamos fazer essa oração juntos. Diga comigo, Jesus, muito obrigado
por me dar a sua mente, me dar o seu espírito. Muito obrigado por me libertar do poder, dos maus pensamentos, dos maus sentimentos. Muito obrigado por me dar a capacidade de subjugar, de submeter todo mau pensamento, todo mau sentimento à obediência de Cristo e da sua palavra, no poder do Espírito Santo. Agora diga comigo, eu sou casa de Deus. Diga forte, eu sou casa de Deus. E o Espírito de Deus habita em mim. Nenhum mal pode me governar, pode me dominar, porque eu sou uma nova criatura, redimido, lavado, perdoado, justificado. Eu sou santo, separado. Deus habita em mim. Jesus habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Irmãos, se toda vez que um mau pensamento, se toda vez que um mau sentimento afligir você, você fizer essa oração, você repetir tudo o que eu disse, não, com as suas palavras. Sabe, se você fizer essa oração de confissão alegre, pela sua redenção, pela mente de Cristo que está em você, irmãos, não existe mau pensamento que te segure. Não existe. Não existe. Agora, quando nós não oferecemos resistência, eles vão se agigantando, eles vão se agigantando, eles vão se agigantando, até a hora em que a gente acredita que aquilo é verdade. Aí vem o tipo de pensamento assim, ah, pô, é assim mesmo, não tem jeito não. Não tem jeito não, entendeu? Esse pensamento assim, pô, rendido, tem jeito não. Mas se você resiste, se você oferece, irmãos, um dos maiores poderes, ou uma das maiores virtudes compartilhadas, um dos maiores atributos transferíveis de Deus que nós recebemos, ao sermos feitos imagem e semelhança de Deus, sabe o que é? Imaginação. Imaginação. Se eu te pedir agora, pra você fechar o olho e imaginar um elefante rosa, você vai imaginar. Todo mundo vai conseguir fechar o olho e imaginar um elefante rosa. Por quê? Porque a imaginação é a capacidade de criar imagens mentais. E Deus transferiu a nós essa imaginação. Deus transferiu a nós essa capacidade. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Deus transferiu a nós a capacidade de controlarmos aquilo em que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos. Então, se eu penso, e se uma imaginação furtiva me aparece, tentando me mostrar uma realidade diferente daquela que eu creio que é a realidade na qual Deus quer que eu viva, eu posso imaginar um elefante rosa. Eu posso imaginar isso diferente. Tá? Sabe? E eu não estou querendo dizer, irmãos, presta atenção, eu não estou querendo dizer que a vida cristã se faz com pensamento positivo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Embora a fé nos convide a pensar positivamente, fé não é pensamento positivo. Não se trata de você simplesmente imaginar coisas da sua cabeça aí e achar que isso vai acontecer. A fé está diretamente ligada à palavra de Deus. Então, quando eu falo sobre você imaginar um elefante rosa, eu falo sobre você imaginar a palavra de Deus. A Bíblia não diz que você é remido, salvo, lavado, santo, que você é forte. Não diz isso? Você pode se imaginar assim. Você pode se ver assim, aqui, na sua mente. Então, naquela situação na sua vida em que você se sente fraco, abatido, e aquilo vai te colocando pensamentos ruins na mente, você vai dando asas àquilo, você pode interromper aquilo no poder do Espírito Santo, fazer esse tipo de oração que nós fizemos juntos aqui e começar a se imaginar numa outra condição. Se imaginar numa outra condição. Eu estou tentando, irmãos, estou tentando entrar no meu peso ideal, ganhar um melhor condicionamento físico, estou treinando aí 3 vezes por semana. Mas eu imagino meu elefante rosa todo dia. Eu fico imaginando naquela barriga de tanquinho assim, ó.
trapézios, peitoral. Eu fico me imaginando, meu irmão. Já estou me imaginando assim, ó, andando sem camisa em casa e pá. Você pode se imaginar na condição em que Deus quer que você viva. Próspero, sarado, curado, vigoroso, espiritualmente forte, bem. Você pode se imaginar assim, irmãos. Quando, estou até dando um spoiler do que eu vou pregar de noite. Quando os espias que Moisés enviou para espiar Canaã, foram lá e voltaram, eles disseram assim para Moisés: Moisés, somos como formiguinhas, somos como gafanhotos diante deles, eles são muito grandes, são gigantes. Olha só, eles se sentiam exatamente como eles se viam. Eles se viram como gigantes, eles se viram como gafanhotos na frente do gigante. Eles se sentiram assim. O que isso provocou? Medo, covardia. Não podemos entrar na terra, não vamos vencer. Entende? Agora, o que Josué e Caleb disseram? O Rafa até pregou sobre isso quarta. O que Josué e Caleb disseram? Ei, vocês estão ficando malucos? Vamos subir e vamos possuir a terra, meu irmão, porque é certo que nós vamos vencer. Como é que Josué e Caleb estavam se vendo? Vivendo a promessa que Deus havia dado a eles. Eles estavam vivendo e se vendo naquela condição, se vendo possuindo aquela terra, se vendo entrando na terra, vencendo. Era assim que eles estavam se vendo. E o que a história diz? Daquela geração toda que estava lá no deserto, só Josué e Caleb entraram na terra. Os únicos que se viram na condição em que Deus prometeu para eles que eles estariam. Só eles entraram na terra. Então, meu irmão, eu não sei em qual terra você está pretendendo entrar. Mas eu sei de uma coisa. Se você não começar a se ver como Deus te vê, você nunca vai chegar lá. Se você não começar a se sentir como Deus te vê, você nunca vai chegar lá. Não é sobre ser melhor do que ninguém, não é sobre ser maior do que ninguém. É sobre pensar de si mesmo o que Deus pensa. Ver a si mesmo como Deus vê. Deus não te vê como um fraco, um pecador. Deus não te vê como, um coitadinho. Deus te vê como um filho amado, redimido, lavado pelo seu sangue. Deus te vê como um santo de Deus, uma santa de Deus, separados do pecado. Deus te vê como vitorioso. Deus te vê como alguém forte contra o pecado, porque o seu espírito habita em você. É assim que Deus te vê. Portanto, é assim que você deve se ver também. Amém? Por quê? Porque nós estamos em comunhão com Deus no pensar. Aleluia. Amém? Comunhão com Deus no sentir. Romanos 5:5. Abra sua Bíblia aí. Romanos 5:5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus derramou o seu amor em nós. Você é um depósito do amor de Deus. Porque o amor de Deus, todo o amor de Deus está no seu Espírito, está no Espírito Santo. Segundo o Espírito que Ele derramou em nós. Deus distribuiu amplamente, olha só, Ele distribuiu amplamente o seu amor para os seus filhos. É isso que significa a expressão, Ele derramou em nós. Porque Deus derramou em nós o seu amor pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Então, quando nós lemos isso, quando nós lemos isso, Ele derramou em nós, nós podemos entender que Ele distribuiu amplamente para nós o seu amor. Você não precisa abrir, eu vou ler para você. 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 4 ao 7, a Bíblia diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor.
O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Percebemos nesta passagem bíblica que todos os sentimentos que habitam nossa alma são um produto da presença ou da ausência do amor. E que quanto mais conscientes somos da comunhão que temos com Deus pelo Espírito, mais capazes de amar com o amor de Deus nos tornamos. Veja, o amor não é um sentimento, mas ele comporta todos os bons sentimentos que habitam nossa alma. Se nós temos consciência do amor de Deus que nos habita, temos consciência também de todos os bons sentimentos que podem sair dele. Se nós não temos consciência, ou uma clara consciência do amor de Deus que nos habita, nós também não temos consciência de todos os bons sentimentos que podem sair dele. E aí o que nós percebemos, ou o que nós permitimos, que saiam da nossa alma, maus sentimentos. Então, você não deve pensar só que você tem a mente de Cristo. Você deve pensar também que você tem o amor de Cristo. Amém? E que desse amor saem todos os bons sentimentos, como nós lemos aqui. Nessa descrição do amor que Paulo faz. Paciência, bondade, né? Não inveja, não se vangloria, humildade, não maltrata, é altruísta, é pacífico, não guarda rancor. Tudo isso sai de dentro do amor de Deus. E o amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito. Por isso é que Jesus diz assim, olha, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Como eu vou amar o meu inimigo? Só Deus pode amar as pessoas más. Mas lembre-se, nós temos com Deus o mesmo Espírito. Estamos em comunhão. E se Ele nos deu o seu Espírito, e se o amor está no seu Espírito, nós também podemos. Por uma questão de crescimento, desenvolvimento, maturidade. Mas é possível, é possível. Devemos pensar no amor de Deus como um músculo. E esse músculo se desenvolve através do exercício disciplinado. Quanto mais nós praticamos intencionalmente o amor em todas as manifestações possíveis, mais fácil vai se tornando amar como Deus espera. E é assim que devemos ter isso em perspectiva. Devemos ter os nossos relacionamentos interpessoais nesta perspectiva. Deus distribuiu amplamente a nós o seu amor para que tivéssemos o suficiente para nós e também para todos aqueles a quem Deus quer amar através de nós. Você entendeu? Por isso Deus derramou, por isso Ele distribuiu amplamente. Para quê? Para que nós pudéssemos nos sentir amados por Deus. Para que todos aqueles a quem Deus quer amar através de nós também se sintam amados por Deus. Por isso essa distribuição foi ampla, por isso Ele derramou, que é para que fosse suficiente para você e para todos à sua volta. Todos os que nascemos de novo e recebemos de Deus o seu Espírito, podemos amar a Deus e uns aos outros com o genuíno e puro amor de Deus. Isso nós lemos em Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito. Não precisa abrir não, vou abrir rapidinho para ler para você. Que também é um fruto, o que também é um resultado da presença do amor de Deus em nós. Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Qual área da sua vida, ou quem em seu círculo de relacionamentos precisa da manifestação do amor de Deus hoje? A quem você precisa perdoar hoje? Quem precisa do seu perdão hoje? Com quem você deve se reconciliar hoje mesmo? Você pode, você deve, porque o Espírito de Deus habita em você. E com Ele todo o amor de Deus igualmente habita em você. Temos comunhão com Deus. Temos em comum a sua vida, o seu Espírito que nos uniu a Ele. Isso nós devemos compreender o que significa ter comunhão com Deus no sentir. Glória a Deus, porque os nossos sentimentos também são afetados pela nossa comunhão com Deus. Amém? Então, a mesma oração que a gente fez com relação aos maus pensamentos, também deve ser feita com relação aos maus sentimentos. Então você deve orar, Senhor, eu te agradeço porque o teu Espírito habita em mim, e o teu Espírito carrega o teu amor, e eu tenho o teu amor em mim. Eu posso sentir todo o sentimento bom que vem do teu amor. Eu recuso todo mau sentimento. Eu rejeito e recuso todo mau pensamento. Eu submeto isso à obediência de Cristo, à sua palavra, ao poder do seu Espírito.
Amém, irmãos? A mesma lógica dos pensamentos também serve para os sentimentos. Se a gente vai permitindo eles crescerem, se avolumarem, se agigantarem, uma hora eles dominam o nosso coração. O que era raiva vira rancor, o que era raiva vira ressentimento, rancor, ódio. Entende? A coisa vai crescendo, vai se avolumando. Então a gente precisa oferecer resistência rapidamente. Temos comunhão com Deus no pensar e temos comunhão com Deus no sentir. Amém? Também temos comunhão com Deus no falar. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 11. Jesus disse assim, olha, ele estava falando para os discípulos, quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Veja só, no contexto em que este versículo está posto, Jesus está dizendo aos seus discípulos que haveria um tempo em que eles seriam levados às autoridades para defenderem a sua fé nele, mas que eles não se preocupassem com o que dizer, porque naquele mesmo momento o Espírito Santo os instruiria sobre o que falar. Foi o que nós acabamos de ler, Jesus dizendo para os seus discípulos. Então nós poderíamos ampliar um pouco a extensão deste ensino de Jesus e dizer que, e pensar que, quando em dificuldades, em momentos que nos é exigido dizer alguma coisa, podemos contar com o Espírito Santo em nós, como aquele que nos instruirá sobre o que dizer. Amém? Quantos de nós já não pecamos porque dissemos coisas das quais nos arrependemos depois? Deveria ter dito isso, não é? Deveria ter dito isso. Ou eu disse isso de uma maneira muito ruim, não deveria ter feito assim, não é? Porque não estamos conscientes de que temos comunhão com Deus no falar, de que podemos contar com o auxílio do Espírito Santo para nos instruir o que dizer, como dizer, para a glória de Deus. O que devemos aprender com este versículo é que Deus nos deu o Espírito Santo também para nos inspirar sobre o que dizer quando necessário. Amém? Você não precisa mais se sentir encurralado num labirinto quando não souber o que dizer. Você pode simplesmente orar e pedir ao Espírito Santo que conduza as suas palavras, que conduza o seu falar, porque você está em comunhão com Ele. Ele está em você. Ele pode instruí-lo sobre como falar o que você deve falar. Amém? Amém, irmãos? Não é, na maioria das vezes, o que dizemos que provoca problemas, mas o modo como dizemos o que dizemos. Amém? Como Salomão disse, não me lembro agora o endereço dessa passagem, mas Salomão disse assim, olha, como maçãs de ouro em salvas de prata, é a boa palavra dita em seu tempo. E o mesmo Salomão também disse, olha, a palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. Quando alguém vem com uma palavra dura contra mim, imediatamente isso suscita a ira. Mas eu me lembro, o Espírito Santo está em comunhão comigo e ele pode me instruir o que dizer. Aí o que eu devolvo? Uma palavra branda. O que acontece? O furor é desviado. Amém? Calma, calma. Não vamos discutir, vamos conversar sobre isso. Amém? Como os nossos relacionamentos ganhariam se nós entendêssemos que estamos em comunhão com Deus no falar e que não precisamos mais permitir que os nossos lábios sejam instrumentos de maldade, do pecado ou de instrumentos para ferir o coração dos nossos irmãos. Amém? E não estou falando aqui sobre ser um bobalhão, sobre ser sempre... Não, vão ver momentos em que você vai precisar ser enérgico, vai precisar falar mais duramente, mas sem desrespeitar, sem ferir, sem magoar, sem... Sabe? Jesus entrou no templo e estava lá irado com os cambistas vendendo no templo. O que Jesus fez? Jogou as mesas para tudo que é lado e repreendeu os cambistas. Se até Jesus agiu assim, irmãos, nós também podemos. Mas, desde que conduzidos pelo Espírito Santo e entendendo os limites daquilo que estamos fazendo. Amém? Mas o que eu quero dizer e o que eu quero enfatizar aqui é que o Espírito Santo, ele pode te ajudar a falar como deve e a falar o que deve. Amém? E pode te ajudar a evitar falar o que não deve e falar como não deve falar.
Nós não precisamos esperar estar num contexto semelhante ao que Jesus previu para pedirmos e contarmos com a ajuda do Espírito Santo para guiar as nossas palavras. Em qualquer tempo, em qualquer hora, nós podemos contar com o Espírito Santo para guiar as nossas palavras. Amém, irmãos? Em Colossenses, não precisa abrir, Colossenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, olha, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Olha que lindo. Que o seu falar seja sempre temperado com sal, seja agradável, para que saibam responder a cada um. Sal demais não é bom. Sal de menos também não é bom. O sal no ponto é o que dá o equilíbrio, dá o gosto, dá o sabor da comida, né, irmão? E o nosso falar tem que ser assim. A nossa alegria, a nossa tristeza, a nossa decepção, frustração, as nossas expectativas, as nossas esperanças, a nossa euforia, tudo isso tem que ser temperado com sal. E na hora da gente comunicar isso, isso tem que ser com equilíbrio, com sal no tempero. Com o tempero, né, com a quantidade certa de sal. Amém? Em Efésios 4, 29, Paulo diz, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. O que nós precisamos entender sobre esses versículos é que, por nós mesmos, nós não somos capazes de sempre falar do modo que a graça de Deus seja transmitida aos que nos ouvem. E que nossas palavras sejam sempre temperadas com sal. Por nós mesmos, nós não somos capazes disso. Se não for por meio do auxílio do Espírito Santo, nos inspirando e dirigindo as nossas palavras, certamente a nossa carnalidade, quando prevalente, nos levará a ferir a Deus e aos outros com as palavras que saem da nossa boca. Isso nós devemos nos lembrar sempre, que estamos em comunhão com Deus no falar também. Amém? E por fim, estamos em comunhão com Deus no agir. Atos capítulo 4, abra sua Bíblia aí. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Versículo 1 ao 13. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los, dizendo, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Que passagem linda, irmão. É uma dentre as várias passagens incríveis do livro de Atos, que nos ensina muito sobre a comunhão com Deus no Espírito Santo. Sobre as muitas coisas que poderíamos apontar aqui, fica claro e evidente que a virtude de Jesus, manifestada pelo Espírito Santo na vida de Pedro, foi a coragem. Não foi? Porque o versículo 13 diz que, vendo a coragem de Pedro e João, aquelas autoridades perceberam que eles haviam estado com Jesus. E eu quero me concentrar com você em específico neste valor, e refletir um pouco com vocês sobre ele. Porque quantas vezes na vida nos vemos diante de situações que nos exigem a coragem para assumir risco, para entrar em desafios, para dar passos de fé,
Se não fosse pela coragem que vem do Espírito Santo, nós jamais atenderíamos. Você já teve numa situação assim? Em que depois de ter feito tal coisa, você diz, pô, se o Espírito não tivesse me dado essa coragem, se Deus não tivesse me dado essa coragem, eu não teria conseguido. Você já passou por isso? Todos nós, filhos de Deus, em algum momento já passamos por uma situação assim. É exatamente sobre isso que Deus está nos falando hoje aqui, nessa manhã especial, através dessa passagem. Nós estamos constantemente vivendo mudanças, perdas, ganhos, desafios, superações. E tudo isso, inevitavelmente, diferencia aqueles que têm comunhão com Deus e daqueles que não têm. Muitos de nós, nesse tempo e nesses eventos da vida, estamos sendo acrescidos por Deus de coragem e ousadia para fazer coisas que nunca acreditamos sermos capazes de fazer, ir em lugares que nunca acreditamos ser possível ir, tomar iniciativas que não tomaríamos em um contexto de conforto, status quo favorável. Que Deus está nos forjando nesses dias para o futuro que está à nossa frente, pois a igreja que glorificará o nome de Jesus e o fará conhecido é uma igreja cuja mentalidade do reino governa e dirige as ações do povo que nele habita. E nessa mentalidade do reino, esse valor coragem é imprescindível. A mentalidade do reino, dos filhos de Deus, daqueles que estão em comunhão com Deus no Espírito Santo, nos dirige para uma atitude de empreendedorismo, de liderança, de pioneirismo, de abundância, de excelência, de disciplina e de outras virtudes mais que revelam o caráter de Deus em suas excelências. E só aqueles que estiverem plenamente conscientes da comunhão com Deus pelo Espírito Santo poderão ser tomados de uma santa coragem, a santa coragem que caiu sobre Pedro e João naquele sinédrio, para que se levantem e proclamem as verdades de Deus. Não podemos nos esquecer que antes de falarem, Pedro e João foram presos pelo que estavam fazendo. Pedro e João foram presos por suas ações. Então, se você está em comunhão com Deus, você está em comunhão com Deus no pensar, no sentir, no falar, mas também no agir. E lembre-se, a nossa comunhão com Deus é um testemunho de Deus ao mundo. E o modo como nós vivemos corajosamente nesse evangelho que nos salvou, revela ao mundo a realidade de Deus, a quem nós servimos, em quem nós cremos. Então não se acovarde diante dos desafios, não se acovarde diante das oportunidades. Lembre-se que você está em comunhão com Deus e que o Espírito de Deus, que te colocou em comunhão com Ele, te faz corajoso para avançar, para romper, para conquistar, para ir adiante. É Ele quem te faz corajoso, é Ele quem te dá essa coragem, meu irmão. Amém? Às vezes a coragem que vem da comunhão que nós temos com Deus no Espírito nos levará a situações aparentemente desfavoráveis. Mas essas situações aparentemente desfavoráveis estão sob os cuidados de Deus. E certamente serão revertidas por causa do nosso posicionamento. Porque Deus diz, na sua palavra em Romanos capítulo 8, versículo 28, que Deus age por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, mesmo em situações aparentemente desfavoráveis, se nos lembramos que estamos em comunhão com Deus e agimos de acordo com a coragem que Ele nos dá, podemos estar certos também de que Ele agirá por meio dessas situações, dessas circunstâncias aparentemente desfavoráveis, para nos levar ao fim que Ele pretende para nós, para nos levar ao destino dEle para nós, para glorificar o Seu nome através de nós, para nos fazer um testemunho vivo da Sua presença, da Sua realidade, do Seu poder, da Sua graça, das Suas virtudes nesse mundo em que nós vivemos. Ele está no controle de tudo e nunca perde o controle de nada. Então não se acovarde, irmão. Não se acovarde, vá adiante. Vá adiante mesmo. Se Deus está te abrindo portas, vá adiante. Se Deus está te dando oportunidades, vá adiante. Se Deus está te dando ideias, sonhos, se Deus está te dando criatividade, vá adiante. Faça aquilo que Ele tem colocado no seu coração como um desejo santo, para que esse desejo santo glorifique o seu nome. E no fim, lá de João, volta um pouquinho, o trecho que nós lemos em João 17, para terminar. Em João 17, no versículo 21, Jesus diz, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Presta atenção no que Jesus é, para que o mundo creia. No texto inicial, nesse texto aqui que nós lemos,
Jesus pede ao Pai que sejamos um com Ele, para que o mundo creia que Jesus é o enviado de Deus. Estar consciente da nossa comunhão com Deus pelo Espírito Santo é o modo como nós vivemos uma vida que testemunhe quem Jesus é. Amém, irmãos? Nós não poderemos jamais dar testemunho de Jesus se não estivermos plenamente conscientes da nossa comunhão com Ele. Amém? Amém? Você entendeu isso? Deus nos deu o seu Espírito para que sejamos testemunhas fiéis de quem Ele é, da sua realidade, do seu poder, da sua presença nesse mundo através da sua igreja, dos seus filhos. Mas para isso, nós precisamos estar conscientes da comunhão que temos nele, porque ele disse, olha, para que o mundo creia. Esse para aqui, irmãos, é uma condicionante, ou seja, sem essa consciência não há um testemunho eficaz de Cristo. Para que o mundo creia. Somente quando estivermos vivendo plenamente debaixo dessa consciência é que nossas vidas serão um anúncio de Jesus ao mundo. Por essa razão é muito importante entendermos e crermos que estamos em comunhão plena com Deus, porque temos o Espírito de Deus em nós. E esta verdade deve encher o nosso coração todos os dias, para que todo o nosso viver seja influenciado por essa verdade. Que no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso falar, no nosso agir, a comunhão de Deus no Espírito seja poderosamente manifestada a todas as pessoas à nossa volta. Amém, irmãos? E é isso que nós celebramos hoje aqui, a nossa comunhão com Cristo. É disso que trata a celebração da ceia do Senhor. Celebramos com a ceia do Senhor a nossa comunhão com Cristo. Por quê? Porque é pela ressurreição de Cristo que nós podemos nascer de novo pela fé na obra da cruz. Amém? Nascemos de novo pela fé na obra da cruz. Entramos na família de Deus, no reino de Deus. Podemos nos sentar à mesa como família para celebrar a nossa comunhão com Ele. Amém? Amém, igreja? Você está feliz nessa manhã? Você está feliz nessa manhã porque você tem comunhão com Deus? Você tem comunhão com Deus no pensar? Você não pode mais ser vencido pelos maus pensamentos. Você tem comunhão com Deus no sentir? Você não pode ser vencido pelos maus sentimentos. Você tem comunhão com Deus no falar? Você não pode ser vencido pelas más palavras. Você tem comunhão com Deus no agir. Você pode viver uma vida para a glória de Deus, fazendo aquilo que glorifica a Deus, vivendo de modo excelente para a glória de Deus, avançando, conquistando, entrando, crescendo, vencendo. Amém? Você pode, porque você está em comunhão com Deus. Aleluia! Vamos celebrar a ceia do Senhor nessa manhã com essa alegria. Vamos celebrar a ceia do Senhor dessa manhã com esse entusiasmo. Vamos celebrar a ceia do Senhor nessa manhã a partir dessa consciência, a consciência da nossa plena comunhão com Deus. Amém?